Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos ler a Bíblia no Salmo 19. Salmos capítulo 19. Graças a Deus, bondade do Senhor, nós estamos na casa de Deus nesta noite. Salmos capítulo 119. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói, a percorrer o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles. Nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel que goteja dos favos. Por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, Senhor. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós estamos, Senhor, na Tua casa, diante do Senhor com nossos olhos fechados. Nós entramos por estas portas para uma meditação na Tua palavra, para uma reflexão, Senhor. Diante do Senhor pedimos, perdoe nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, Senhor, para que nós possamos estar de acordo com a Tua palavra, para receber a Tua palavra nessa noite, Pai. Cada irmão, cada irmã que entrou por estas portas, que nós sejamos ajudados, sejamos abençoados nesta noite. Abençoa também, Pai querido, nossos ouvintes, nossos irmãos, cada pessoa que está em conexão conosco, possam receber a palavra do Senhor nesta noite. Mais uma vez, ó Pai querido, os louvores, a meditação, tudo que vai ser ministrado na Tua casa nessa noite, possa ser aceito diante de Ti, ó Pai querido, para a honra e glória do Teu nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a Sua bênção e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Irmãos, podem vos assentar. Dá mais só um pouquinho de som aí na caixa, no microfone não, só na mesa de som. Graças a Deus, muito bem. Vamos cantar para Jesus, pela fé, 281. A irmã Marinete, ela disse que não pôde vir, amanheceu com os olhos inchados, muito, e ainda, hoje à tardezinha, ela ainda está com o olho inchado e que Deus ajude, que Deus a cure, para que o próximo culto ela possa estar conosco. 281, pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Aleluia. Pela fé eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que para lá também eu vou, juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória e aleluia ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-me junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, aleluia, glória a Deus. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chega Cristo ali e disser para os seus servos, filhos meus, vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem um galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia, irmãos. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Aleluia! Graças ao Senhor Jesus.
Irmãos, vamos voltar um pouquinho no hino de número 260. Vamos ver se nós canta este hino. 260, no jardim de oração. No jardim, Jesus Cristo clamava quando os ímpios o foram prender. Ele estava clamando, falando com o Pai, ele suplicava. 260. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar. Aleluia! Glória a Jesus! Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar, eu mal me cercar, quero estar em constante oração. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus. Jesus convida para com ele viajar. Irmãos, é o número 234. Jesus convida para com ele viajar. Essa viagem eu não posso rejeitar. É a melhor companhia para nós estar.
é na companhia de Jesus. 234. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é com ele que eu quero viajar. Jesus convida para com ele viajar. Esta viagem eu não posso rejeitar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para os salvos saciar. Jesus convida para com ele viajar. E lá no céu um lugar foi preparar, mansão celeste pra noiva eleita. E lá no mansão celeste pra noiva eleita, que brevemente no céu vai descansar. Aleluia, graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, vamos louvar ao Senhor com mais um hino do nosso hinário 192. Bastante conhecido da igreja, o coração palpita de alegria. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. Nós já sabemos qual nome é. É o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! 192. Conheço um nome que me é precioso, meu coração encanta mais e mais. O nome do meu Salvador glorioso, o nome que minha alma satisfaz. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. Seu nome dá aos tristes alegria, dispersa as nuvens que a vida vem, aos fracos dá poder para a vitória, ao coração consolo traz também. O coração palpita de alegria quando me lembro de meu bom Jesus. E nesse nome há pra nós consolo, em outro nome não encontro luz. E esse nome, embora os reis esquecidos são, na
Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o povo de Deus.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Louvado seja Deus. O nosso próximo culto será terça-feira, Deus permitindo, nos dando graça, saúde, vida. Nós estaremos juntos aqui. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor concede a nós nesta noite estarmos juntos. Nós nos reunimos em torno da Tua Palavra, é para Te adorar, Senhor, é para Te louvar, para receber a correção, a posição que o Senhor deseja que cada um de nós estejamos. Abençoa a leitura que vai ser lida, a porção que vai ser lida, Senhor, que ela possa encontrar lugar nos nossos corações nesta noite. Ajuda, Pai. Nós viemos à casa do Senhor para melhorar, para ser melhor homem, melhor mulher, melhor cristão. Nos ajuda, Senhor, o momento está tão difícil, mas ainda na escuridão tem uma luz brilhando. Esta luz, ela nos guia, ela nos consola, ela nos orienta. É a Tua palavra, Senhor. Ó Deus bendito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 26 ao 30. E depois nós vamos voltar no Velho Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 19. Primeira Escritura, Lucas, capítulo 17. Começando com o versículo 26 ao 30. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Amém? Gênesis capítulo 19, versículo 22. Está escrito assim: apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Amém, amém. Graças a Deus. Assentai-vos. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade tão imensa, tão grande, que Deus está concedendo a cada um de nós nessa noite, cada irmão. Deus abençoe nossos ouvintes, cada pessoa que nos assiste, que nos ouve. Sejam bem-vindos nesta noite no nome precioso de Jesus Cristo. Graças a Deus. Dá uma olhada na caixa aí que está chiando. Fecha os outros microfones.
Graças a Deus. Nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, e aonde fala que aconteceu isto aqui no dia de Noé, no dia de Ló, está também acontecendo na era que nós estamos vivendo. São poucos casamentos que se sustentam. São poucos casamentos que se mantêm de pé. Os ventiladores estão desligados porque está frio, mas se algum irmão aí estiver sentindo calor, pode ligar. E o profeta de Deus, William Marion Branham, o profeta que Deus enviou para esta era que nós estamos vivendo, ele pregou a mensagem Os Chamados para Fora. E nós sabemos que os chamados para fora são aquelas pessoas que aceitam o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e abandonam os prazeres do mundo. Mesmo no mundo que nós vivemos, mas nós não estamos abraçando os prazeres do mundo. Nós estamos procurando viver a palavra de Deus, viver uma vida de cristão, uma vida de cristã, uma vida que o Senhor agrade do nosso testemunho. E o profeta de Deus, no parágrafo 5 da mensagem, Os Chamados para Fora, ele disse que o pecado é como um ovo. O pecado é como um ovo que foi quebrado em um pires. E o pecado seria o amarelo no meio do ovo, a gema. Creio que se chama gema. E quando você vai pegar a gema, ela se espalha por todo o ovo. Ela se mistura ali, quando você mexe, você espreme, mexe ela com a colher ou com o garfo, a gema, ela se mistura com a clara, com aquele branquinho que chama clara. E aí você não verá mais a clara, você só vê a gema. E o profeta diz, é assim que é o pecado. Se você simplesmente o comercializa e o embeleza e o faz parecer bonito e lhe dá outro nome, você o espalha por toda parte. É isso que o pecado tem feito nessa nossa grande e bela nação. Isso aqui ele está referindo-se nos Estados Unidos. Mas não é só lá. O povo dizem que o Brasil é o país mais cristão, imaginem só. Imaginem só os outros, como está a condição do pecado. Que o Brasil, referindo-se à santidade, referindo-se à religiosidade, está caindo aos pedaços. O pecado, meus irmãos e ouvintes, o pecado está de uma maneira tão grande, corrompida, entrando-se dentro dos templos religiosos que não tem quem dê conta. Por que isso? Porque os líderes não estão mais combatendo contra o pecado. Porque se eu combater, o irmão sai da igreja. Se eu combater, a irmã sai da igreja. E o profeta disse, o pecado ele tem que ser golpeado. Porque enquanto você está golpeando o pecado, enquanto você está golpeando o adultério, enquanto você está golpeando a prostituição, tem uma família que está ouvindo e está se mantendo de pé.
Agora, quando você diz não tem nada a ver, tanto faz, Deus só quer o coração, aí é o que o diabo gosta. Aí o diabo diz: oh, graça, encontrei um que concorda comigo. Porque Deus não quer só o coração, Deus quer o nosso corpo, Deus quer a nossa alma, Deus quer o nosso espírito. E lhe dá outro nome. Ele tem sido glamorizado, ou melhor, glamorizado. O pecado tem se tornado glamour. Anos atrás, ele tinha o velho Charlie, uma criatura de aparência horrível, com um chapéu cobrindo as orelhas e que parecia um animal pré-histórico. Esse era o Charles Barley, como de alguns anos atrás. Aí o profeta disse: hoje ele está polido. Ele está que chama-se de para-choque e é popular em muitas das chamadas geladeiras cristãs. Você encontrar uma foto na geladeira. Aí o profeta disse: mas ele é o mesmo velho demônio maligno. Às vezes a vovó costumava fumar um velho cachimbinho para aliviar a dor de dente. Mas como esse demônio se tornou popular. A filha, a mãe e até mesmo as criancinhas fumam e é popular. Ah, mas é uma criança. Ah, mas é um jovem, ele não sabe. Aí é que ele deve ser advertido, porque ele não sabe o mal que vai causar no futuro. A Bíblia diz: cria o teu filho no caminho do Senhor, corrija o teu filho com vara. Não é pegar uma vara de madeira e espancar, não. Uma certa vez eu vi um pastor que se diz ser da mensagem ali na cidade de São Paulo, disse que era para o pai pegar o filho que é desobediente, pegar uma vara e bater no filho. Bater no filho, dar uma surra para ele ficar sem se mexer. Veja só a condição. É um pastor de ovelha, é um pastor que é responsável pelas almas das pessoas que fala isso. Não. Quando a Bíblia diz a vara não é um pedaço de pau, não, é a correção. Agora, claro que tem horas que precisa dar umas cintadas mesmo. Mas corrija com amor. Muitas pessoas dizem: graças a Deus pela aquela surra que eu levei com um cipó de coco. Eu já vi vários pregadores falando isso. Graças a Deus pela surra que minha mãe me deu. Graças a Deus pela pisa que meu pai me deu com um cipó de coco, um engaço de coco. Hoje não, quando o filho está, vai brincar com o celular. A correção que a Bíblia fala não é isso. Aí o profeta disse: a vovó fumava ali um cachimbo, para aliviar a dor do dente. Daqui a pouco está a sua filha fumando, daqui a pouco está o seu neto fumando, daqui a pouco está o bisneto, o tataraneto, tudo no caminho só. E aí? O que a avó tem para contar? O que a mãe tem para contar? Criou o filho no caminho correto? Não, deixou jogado. É popular, mas é pecado do mesmo jeito. Só está escondido sob outro nome. Antigamente era errado as pessoas apostarem. Havia lugares de má fama onde essas coisas aconteciam.
Bares onde as pessoas de respeito não frequentavam, as mulheres costumavam passar por longe. Hoje elas vão, cruzam a perna, sentam numa cadeira e só sai bêbada, nas mãos dos outros. O profeta disse: antigamente elas passavam por longe. Passava para o outro lado, mas hoje ela põe seu pé no bar, deixa uma babá cuidar de seus filhos e se torna uma frequentadora de bares em vez de uma mãe. Ela é mais popular. E o jogo de azar, que costumava ser praticado nos antros e nos esconderijos do submundo, tornou-se algo que, toda vez que chega alguém, eles pegam as cartas e começam a jogar. Isso ainda é pecado. A gente estava num evento lá em João Pessoa, nem lembro o ano, faz muito tempo. Mas lá os irmãos, porque é proibido. Já pensou o pastor ver um irmão num lugar e jogando sinuca? Ah, mas ali é um evento só, claro, ali é um lugar maravilhoso onde a gente estava, mas eles vão reviver aquilo que viveu muitos anos atrás. E fica ali jogando sinuca, ficava muitos irmãos ali jogando sinuca, aí daqui a pouco você passa na rua, quer dar uma jogadinha. Então aquilo que você fazia antes, já jogou, Deus pegou, jogou no mar do esquecimento. Não vamos, meus irmãos, nossos ouvintes, praticar novamente. Isso traz na nossa mente aquela irmã que passou e ouviu uma música que cantava antigamente. Ela não se deu conta. E aí, quando ela acordou para a vida, estava lá dentro. Um espírito apanhou e levou ela para aquele lugar. E quando ela viu aonde estava, correu pedindo misericórdia, correu à casa do profeta e pediu ao irmão Brana para orar por ela, que ela tinha cometido um grande pecado na vida dela. Agora imagine, meus irmãos e ouvintes, quando o crente diz: não tem nada a ver não, é só um divertimento. É só um divertimento, é só uma brincadeira. E aí a vida cristã vai morrendo e tudo tornou-se comum. Aí não quer mais vir para a igreja. O problema é esse, vai alimentando, não faz mal. E como essa palavra não faz mal, tem matado muito cristão. Mas os chamados para fora, eles não querem mais voltar para a sujeira do pecado. Vimos que, por meio desses grandes males, vemos uma varredura dos julgamentos que estão por vir para este país, pois Deus não pode nos deixar ficar impunes com o pecado. Ele não poderá ser um Deus justo e nos deixar viver da maneira que estamos vivendo, sem nos fazer pagar por isso. Como já disse antes, digo novamente, se o Deus dos céus nos deixar ficar impune com o que estamos fazendo, Ele, para ser justo, para ser honesto, para ser verdadeiro, teria que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por tê-las destruído. O profeta disse: pois somos tão ruins quanto elas, ou até piores do que Sodoma e Gomorra.
Veja, meus irmãos e ouvintes, a oportunidade que nós temos para viver a palavra de Deus, para sermos uma verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Pois somos tão ruins quanto elas, talvez até piores. E agora qualquer pessoa que tenha o mínimo do verdadeiro Espírito de Deus em si, consegue sentir o sopro quente do julgamento que se aproxima. Em seu espírito, se você pode discernir e saber que algo está prestes a acontecer. O mundo inteiro, o profeta disse, está tremendo. 1958 ele pregou esta mensagem. O mundo inteiro está tremendo. As pequenas nações, as grandes nações, pois nas mãos dos bolcheviques, comunistas, ímpios, sanguinários de seitas sem coração, está o poder de transformar este mundo em cinzas em 1 minuto. Só as misericórdias de Deus, sendo longânimo, Deus está sendo tão longânimo com a raça humana. Deus está sendo tão misericordioso com a humanidade. É tudo o que está detendo isso, é as misericórdias do Senhor. Podemos nos tornar satélites da Rússia antes do amanhecer e, no entanto, não percebemos, simplesmente seguimos em frente e eles não sabem o porquê de toda essa condição nervosa que o mundo tem se tornado neurótico. O mundo está tão preocupado, os governos, os presidentes, e as pessoas cristãs, será se nós estamos preocupados? O amanhã cabe a Deus. Quantas pessoas cessaram a sua vida hoje? Quantas pessoas o seu livro foi fechado neste dia 19 de julho de 2026? E aí Deus, que é longânimo, estendendo mais a sua misericórdia sobre nós, deixou nós vir à casa dele nessa noite. Oh, que Deus maravilhoso! Vejam só, por que de toda essa condição nervosa que o mundo tem se tornado neurótico, até os próprios psiquiatras estão tendo colapso nervosos. O natural nunca será capaz de interpretar o sobrenatural, nem os mágicos e astrólogos jamais conseguiram ler a escrita na parede. Foi necessário um homem cheio do Espírito para fazê-lo. Aqueles astrólogos não conseguiam ler as línguas desconhecidas, eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural. E aí chama um homem de Deus e ele lê a sentença que estava para cair sobre o rei. Ele nem esperava aquilo. Ele pensava que era outra coisa. Foste pesado na balança. Eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural. Portanto, eles não sabiam do que se tratava. É assim que o mundo está hoje. Eles têm se deixado levar por festas de rock and roll,
grandes festividades em suas igrejas, sermões frios e formais sobre as flores e assim por diante. E o evangelho tem sido negligenciado. Vai falar para um denominacional o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. A gente vendo o pastor Anildo ali no encontro ontem, encontrou fazendo evangelismo ali em Roraima, e chegou para um pastor, perguntou, um pastor batista, como você batiza as pessoas nas águas? Ele disse, eu batizo como está na Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí o pastor Anildo disse, você está batizando errado. Você nunca batizou uma pessoa. Agora vai falar isso para um denominacional mesmo que lê a Bíblia. É briga na certa. Mas uma pessoa humilde, quando ele é um filho de Deus, ele diz, olha, foi assim que eu aprendi, mas eu estou pronto para que você me esclareça. E aí ele mostrou que o batismo verdadeiro, o batismo cristão, o batismo apostólico, só há um batismo nas águas na Bíblia, é no nome do Senhor Jesus Cristo. Veja como um cristão facilmente ele aceita a palavra de Deus. Agora denominacional, não, a minha igreja tem 500 anos que prega assim. Eu prefiro ficar com a minha igreja do que o que Paulo, do que o que Pedro ensinou. Não, Pedro não ensinou de si próprio. Ali era o Espírito Santo falando através do apóstolo Pedro. E aí o pastor Anildo batizou aquele pastor corretamente nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Isso é maravilhoso, isso é gratificante quando a verdade encontra com o pecador ou o pecador encontra com a verdade. Mas na era que nós estamos vivendo, está difícil. Está difícil porque as pessoas, quando elas ouvem a doutrina correta, no nome do Senhor Jesus Cristo, o batismo, a Santa Ceia, o lava-pés, pão asmo, vinho, que vai indagar ao seu líder, ele diz, não, irmão, tanto faz. Tanto faz. Aí fica difícil. Eles não tinham o dom de interpretação para conhecer o sobrenatural. Aí você diz, irmão, mas quantas pessoas foram batizadas nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Nenhuma. Aí como é que você vai? Você vai dizer, olha, o batismo nas águas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostre quantas pessoas foram, quantas pessoas desceram as águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem. Se não tem, então não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que deve se batizar. E sim no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Vejam só o apóstolo Pedro, um homem douto ali, mas um homem cheio de Deus. Pregou a palavra de Deus ali, uma pregação simples, e as pessoas se sentiram condenadas, sabendo que elas estavam erradas. Elas disseram, o que faremos, varões irmãos?
Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Aí o apóstolo Paulo, pregando, evangelizando, passa por uma região aí e encontra umas pessoas. Vocês foram batizados com o Espírito Santo? Eles disseram: nós nem sabemos ainda que há Espírito Santo. Em que fostes batizados então? Nós fomos batizados no batismo de João. Nós fomos batizados no arrependimento, para se arrepender e se preparar para receber aquele que estava vindo. Quem era que estava vindo? Jesus Cristo. Mas ele já tinha vindo, ele já tinha sido lavado. Aí Paulo os batiza, e ele não batizou mais uma vez para arrependimento, ele batizou em nome do Senhor Jesus. Impôs sobre eles as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E a Bíblia diz que eram ao todo 12 irmãos. Ali na pregação do apóstolo Pedro, em Atos 2, 37 ao 42, foram quase 3.000 pessoas. Foram batizadas no nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Anildo dá tanto testemunho maravilhoso das pessoas ali por onde ele passou evangelizando. Um rapazinho de 13 anos pediu o batismo, foi à frente na igreja, ele orou, estava batizando umas pessoas e ele foi às águas para se batizar. E ele perguntou: quantos anos você tem? Ele disse: eu tenho 13 anos. Ele disse: olha, você está muito jovem ainda para se batizar. E depois aquele rapaz, aquele jovem, estava brincando e ele caiu. Ele caiu, parece que de uma árvore, e foi para o hospital e ficou em coma. Veja a oportunidade que aquele jovem perdeu. Ali era Deus chamando ele. Então, quando Deus chamar, não impeça. E aí ligaram para ele e falou, ele disse: olha, eu vou orar e que Deus dê saúde, que Deus dê uma oportunidade para que ele fique bom, para que ele saia do hospital. Quando eu for aí da próxima vez, eu o batizarei nas águas. E ele orou ao Senhor, pediu Deus misericórdia. Ele disse que chorou porque ali ele foi impedido e era Deus chamando aquele rapaz, aquele jovem, para as águas. E no outro dia, ele orou, no outro dia ele saiu de coma, ele saiu do hospital, ele foi para casa, e da próxima vez que ele foi lá, ele batizou o jovem no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus tem feito coisas extraordinárias na vida do pecador, e o pecador reconhece a bondade de Deus. Era um lugar que o irmão Brana desejou visitar, o Amazonas, mas não visitou. Então nós vimos que Deus, Ele está chamando. Ele está chamando, Ele não para de chamar enquanto a porta da graça não se fechar.
Aí o profeta disse: eu tive o privilégio nos últimos 2 anos de ter uma das maiores reuniões que o Senhor já me permitiu ter em Bombay, na Índia. E antes de chegar lá, eu havia estudado bastante sobre a nação deles e descobri que os medos e persas que tomaram a Babilônia de Belsazar, a tribo deles se estabeleceu lá e são chamados de hindus hoje. E então eu estava lendo no jornal deles e tenho o recorte deles ainda hoje. Algo que foi surpreendente. Quando eu leio algo que parece ter um significado espiritual, eu gosto de guardá-lo, pois Deus nunca se move a menos que signifique algo. E eu estava lendo onde eles diziam em seu jornal que tinham acabado de ter um grande terremoto que abalou grande parte do país. E vocês leram isso em seus próprios jornais americanos cerca de 2 anos atrás. E foi dito que cerca de 2 ou 3 dias antes do terremoto, uma coisa muito estranha aconteceu, que todas as ovelhas e o gado que ficavam ao redor do muro, na Índia, em vez de cerca, eles têm muros. E seus celeiros são feitos de pedra, muitos deles. E o gado, onde o gado ficava, à sombra dos muros, todo o gado e as ovelhas escaparam para o meio do campo. Os passarinhos que tinham seus ninhos nos abrigos dos celeiros voavam para a floresta antes que o terremoto acontecesse, porque os muros cairiam sobre eles. Então, não havia ninguém para afugentá-los, não havia nenhum sinal literal que mostrasse que um terremoto estava por vir. E vejam só, todo dia, toda noite é anunciado: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando, e tem pessoas que dizem: há muitos anos eu ouço isso, há muitos anos, mas uma hora ele virá. Uma hora ele virá e levará o seu povo que esteve preparado, aguardando. Aí o profeta disse: na maioria das vezes, quando tentamos trazer esta mensagem, nossas palavras parecem ao mundo como as de Ló para seus parentes. Parece-me que estamos zombando deles, ou que são palavras ociosas. Seus pastores ou ignoram esta grande mensagem de libertação, ou tentaram explicar que ela seria para uma geração futura. Mas o fato é que o anjo do Senhor está presente para confirmar a palavra e manifestar o poder do Espírito Santo. Aleluia! E esses sinais seguem. Eles tentam zombar e disseram a Ló, eles zombaram de Ló, seus próprios parentes. E Ló era um homem justo. Ló era um homem temente a Deus. Zombaram de Ló, seus próprios parentes. E Ló era um homem justo. A Bíblia diz que os pecados deles afligiam a sua alma justa diariamente. Irmãos, imaginem o sofrimento que Ló passou. Imaginem o sofrimento. Enquanto ele clamava, ele sofria, os seus parentes o zombavam dele. O irmão Brana disse que os diáconos da igreja diziam: o que foi que você fez?
E aí, Abraão, preocupado? Como a gente se preocupa quando irmãos não vêm à casa de Deus? O profeta disse: Ló não tinha apoio nem dos parentes. Ló era um homem justo, a Bíblia o diz. Ao ver a perversão, e esta nação está repleta disso, o mau uso do corpo humano. Quando isso está em alvoroço, alcoólatras, adolescentes viciados em droga, delinquência juvenil, exatamente como era naquela época, e os homens zombam disso, e quando vêm os sinais sobrenaturais do Senhor Deus, tentam dizer que somos uma religião falsa. Alguém disse, não faz muito tempo, me escreveu uma carta, um grande doutor em divindade, ele disse: Senhor Brana, volte a si, você está tentando personificar o Senhor Jesus? Você está apenas fazendo zombaria, quando pouco esse pobre decrépito homem conhecia que não é um homem que consegue fazer isso, é o sinal do tempo do fim, e ele o está cumprindo. Mas eles zombaram de Ló. Oh, não lhe deem ouvidos, o homem está louco. Como esse lugar grandioso poderia ser destruído? Como Sodoma e Gomorra, a maior cidade da terra, poderia ser destruída com fogo e enxofre? Como o mundo poderia ser queimado? Como o mundo poderia ser destruído? Meu amado irmão, a mesma palavra de Deus que trouxe a existência diz que ele deixará de existir. Da mesma maneira, aleluia! Pela palavra do Senhor, isso é verdade. Deus seja misericordioso com esta nação pobre de espírito, miserável, cega, desgraçada e nua. Se cada igreja que diz pregar a palavra de Deus pregasse a palavra na sua essência, o mundo estaria numa condição muito melhor. Estaria sim. Então, a Bíblia não diz assim? Tu dizes, sou rico, sou abastecido de tudo que eu tenho, que eu preciso. Você diz que não precisa de nada, e o profeta diz, a Bíblia diz, e não sabe que és um miserável. Engraçado, a gente sempre assiste o pastor José Granja. Ele disse, você vê aquelas pessoas na rua, aqueles andarilhos, cheio de lixo ali, sacola, pé no chão, cabelo grande, unha suja, e aí você chega para ele e diz, como é que o senhor está? Ele diz, eu estou bem, graças a Deus. Será se Deus quer ele naquela condição? Não, Deus não deseja isso. Deus quer ver o homem com saúde, Deus quer ver a mulher com saúde, Deus quer ver as pessoas em família e, acima de tudo, servindo a Ele. Uma pessoa nessa condição, ele não está bem, ele não está na vontade de Deus. Então, quero que vocês observem isso por um momento. Algo que me veio à mente, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, vimos que Deus tinha
um profeta lá em cima na montanha, chamado Abraão. Ele lhe havia feito uma promessa e ele estava disposto a seguir o caminho difícil e pregar a genuína e verdadeira palavra, em vez de viver em pecado. E foi pouco antes de ocorrer essa grande destruição que o anjo do Senhor o encontrou. Quero que você observe agora, no tempo de Noé foi água, em Sodoma e Gomorra foi fogo. E somos ensinados pela santíssima palavra de Deus que desta vez não será água, será fogo, aonde não ficará nem raiz nem ramo, mas que antes que aconteça isso, Deus tirará a sua igreja da terra. Aleluia! Não ficará nem raiz nem ramo, tudo vai ser removido, porque ali será estabelecido uma nova terra, uma nova cidade, sem pecado, sem adultério, sem prostituição. Oh, nós estamos almejando por isto, Senhor. Este corpo está perecendo, este corpo está envelhecendo, mas temos um lá aguardando a nós. Deus seja glorificado. Então, lhe havia feito uma promessa, que estava disposto a seguir o caminho difícil e pregar a genuína e verdadeira palavra, em vez de viver em pecado. Muitos pregam, mas vivem em pecado. Muitos aprontam coisas erradas, às escondidas, e pregando a palavra de Deus. Quero que você observe isto. No tempo de Noé foi água, em Sodoma e Gomorra foi fogo, e somos ensinados pela santíssima palavra de Deus que desta vez será fogo. E observe a fala das Escrituras. Sara com cerca de 100 anos de idade, Sara com 90 e Abraão com 100 anos. Então Sara teria 89 anos. Muitos anos antes havia deixado de ser com ela, como é com as mulheres, mas ainda assim Abraão se manteve firme, pois sabia que Deus era capaz de cumprir a sua promessa. Ele era fiel, ele se manteve fiel à palavra que Deus lhe havia falado. É assim que os anjos aparecem para as pessoas, é quando você permanece, é quando eu permaneço, é quando nós permanecemos fiel à palavra de Deus. O anjo do Senhor se apresenta para nós, para nos guardar, para nos livrar. Sejamos fiel, meus irmãos, meus ouvintes, à palavra de Deus. Deus era capaz de cumprir sua promessa, ele é fiel. Ele se manteve fiel à palavra. Deus lhe havia falado. É assim que os anjos aparecem para as pessoas. É quando você permanece fiel à palavra, não a teologia feita pelo homem, mas a palavra. Quando o povo, quando os homens, quando os pregadores vão fazer teologia, eles vão apresentar aquilo que o homem apresentou para ele. Agora, por que eles vão só ler um pouquinho ali? É gritaria, é pulo, é línguas estranhas, não tem interpretações, porque eles não creem em profeta. Quando você diz, irmão, Paulo disse que não permite que... Paulo estava falando para... Não. Paulo, Deus deixou esta Bíblia escrita através dos apóstolos, dos escritores, ela serve para nós.
Ela é a palavra de Deus, é ela que está nos mantendo de pé. Aleluia! Abraão permaneceu na palavra e um dia, estando ele sentado debaixo de um carvalho, viu 3 homens chegando e ele era espiritual, pois sabia que Deus ainda era Deus. E quando esses homens começaram a aparecer, Abraão correu para o encontrá-lo e disse: meu Senhor, parai um pouco e deixai-me trazer um pouco de água para lavar os pés, e faremos um bolinho, assim vos refrescareis e podeis ir. Por esta causa tu vieste. Eu gostaria de ter tempo para me aprofundar nestas palavras, disse o irmão Brana. Por esta causa tu vieste. E assim, quando a pequena refeição estava pronta e Abraão se levantou, observando aqueles homens comerem, o anjo estava de costas para a tenda, e a Bíblia diz que ele estava de costas para a tenda. E Sara estava do outro lado da tenda. Amém? Observe a natureza desse anjo, trazendo a última mensagem antes da destruição. Ele disse: Abraão, vou cumprir minha promessa a ti. O profeta disse: eu amo isso. Isso é o nosso Deus Pai. Vou cumprir minha promessa a ti. Ao tempo da vida, de acordo com o tempo da vida, nos próximos 28 dias, vou te visitar. E aquele bebê que esperaste por esses 25 anos, tu vais tê-lo. Pobre Sara, um pouco fraca na fé, mas naqueles dias a circuncisão do homem incluía também a mulher. Pois somente a circuncisão podia ser reconhecida diante de Deus, e a fêmea não podia ser circuncidada. Portanto, o marido era a expiação por ela, porque eles são um. A fé de Abraão sustentou naquele momento. Quando o anjo disse: terás um filho, Abraão disse: amém. Amém? Já pensou se ele tivesse dito: mas Senhor, olha a minha condição, só couro solto. Sara riu e disse: coitada de Sara, veja a minha condição. Aí vem este homem dizer que eu vou ser mãe. Mas Abraão sustentou, disse: eu creio. E passou tempo, e passou tempo, e passou tempo, até que um dia as coisas mudaram. Mas a palavra de Deus não caiu por terra. A palavra de Deus se cumpriu. Aleluia! Glória a Deus! Sara atrás na tenda, detrás do anjo, quando o anjo disse: Sara terá um bebê. Sara em seu coração, não em voz alta. Quem sabe Sara tenha sorrido um pouquinho ali. Não em voz alta, mas no seu coração ela riu. E o anjo de costas para a tenda, olhando para Abraão no rosto, disse: por que Sara riu? Que tipo de telepatia é essa na tenda? Discernindo o pensamento dela detrás dele. Você não vê como as escrituras deixam isso claro? Essa foi a última mensagem de aviso antes da destruição. Abra seus olhos. Atrás dele na tenda, não em voz alta, mas em seu coração. E o anjo do Senhor discerniu o que ela fez. Por que ela riu? E ela foi chamada e ela estava tremendo. Ela respondeu: eu não ri. Ele afirmou: oh, sim, você riu. E aí?
Quando ela foi chamada, quando o anjo disse, por que riu, Sara? Era para ela ter dito, Senhor, aumenta a minha fé. Porque ela olhou para a sua fragilidade. Ela disse, não pode ser. Eu? Nessa condição, nesse corpo? Mas quando o anjo disse para Abraão, nosso pai na fé, terás um filho, ele disse, amém, eu creio. Você crê? Tudo é possível para aquele que crê. Aleluia! Nós já estamos encerrando. O anjo do Senhor discerniu o que ela fez, porque ela riu, ela foi chamada, ela estava tremendo, ela respondeu, eu não ri. Ele afirmou, sim, você riu. Aquele foi o anjo trazendo a última mensagem antes que o fogo caísse do céu. Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será nos dias em que o Filho do Homem for revelado do céu. Esta mensagem, quando o Filho do Homem for revelado do céu. Agora, quando esse anjo foi a Sodoma, começou a falar sua mensagem através de um homem, eles zombaram dele, riram-se dele, e eles não aceitaram a mensagem e também não a recebem hoje. É exatamente a mesma coisa, eles não creem. Só resta uma coisa para esta nação, é juízo. Porque a palavra de Deus está sendo apresentada sobre os 4 cantos da terra. Todo mundo está ouvindo a mensagem da hora. Uns estão crendo, uns estão se posicionando e outros estão zombando e criticando. Mas vão saber naquele dia que teve sobre a face da terra uma mensagem de um profeta chamando para voltar para a palavra. O irmão Branham, o profeta de Deus, para esta década chamada Laodiceia, ele nunca chamou as pessoas para ser um seguidor de William Branham. Ele chamou as pessoas para voltarem para a Bíblia, para voltarem para a palavra, para a doutrina original, para a doutrina correta. Mas eles querem? Não, eles querem fazer parte de um sistema que engana as pessoas, que tira a pessoa da palavra. Ai desses pregadores no dia do juízo, e ai dessas pessoas que pisam a palavra de Deus. Vão dar conta, e naquele dia será sem misericórdia, porque a misericórdia está sendo estendida diante da nação. Que Deus nos abençoe. Amado Deus, vamos ficar de pé. Querido Jesus, obrigado, Pai, por essas poucas palavras que foram pronunciadas por lábios humanos. Senhor, que elas possam encontrar lugar no nosso coração. Nos ajuda, Pai. Nós professamos diante do Senhor sermos cristãos, nós professamos diante do Senhor ser um povo chamado para fora. Não deixa o sistema do mundo corromper a nossa moral, não deixa o sistema do mundo, Senhor, matar a nossa fé. Não, o sistema do mundo está caindo aos pedaços, mas a Tua palavra está nos renovando a cada dia, Senhor. Ó Deus maravilhoso, dê-nos um sono reparador nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por cada irmão, obrigado por cada irmã que veio à Tua casa, Senhor. Que nós possamos ter um sono reparador. E, Senhor, se houver um amanhã, dê-nos um amanhã, dê-nos uma segunda-feira de bênção, de vitória. Senhor, ajuda o Teu povo. Ó Deus maravilhoso, no nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz, abençoa nossos ouvintes,
cada irmão que pairou para estar conosco, que a graça do Senhor sustente na caminhada, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos e irmãs, todos vocês que vieram. Terça-feira à noite, às 19h30, se o Senhor nos permitir, nós vamos estar juntos mais uma vez. No nome do Senhor Jesus Cristo, lembrem-se da irmã Marinete nas vossas orações, que ela possa ser restaurada à saúde e estar conosco terça-feira à noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a você que nos ouviu. Deus te abençoe. Terça-feira às 19h30, se o Senhor permitir, juntos estaremos mais uma vez, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus vos abençoe.